Olá, eu sou o Ando Camargo, estou aqui no Sobre Ratos e Homens, eu faço o Lenny. O Lenny é esse personagem que, na verdade, ele é um personagem famoso da história da literatura americana, e ele já foi feito também por outros atores muito interessantes, como John Malkovich no cinema. O ano passado o Chris O'Donnell fez na Broadway e de uma forma muito... Então, ele é um brutamontes, ele é um cara muito... mas ele é uma criança ao mesmo tempo. Então, na verdade, cada ator acaba fazendo o Lenny de uma forma diferente, assim. O que a gente tentou aqui com o Kiko Marques, que é o nosso diretor, foi buscar nem só o brutamontes, não só o... Tem gente que chama ele um pouco de retardado, não queríamos isso. Foi buscar a humanidade do Lenny, né? Porque não é explicado qual é o problema que o Lenny tem na cabeça. Assim. Ele só é um homem feito, muito forte, que trabalha muito pesado, é o cara que mais trabalha na fazenda, ele consegue pegar 3 sacos, enquanto o outro cara consegue pegar só um. E como que esse cara que é um brutamontes e forte desse jeito, ao mesmo tempo é sensível, fofo, doce, mas que tem algumas coisas que ele gosta de fazer que são estranhas. Como fazer carinho em ratos, ele coleciona ratinhos, às vezes até mortos, só porque ele gosta de alisar coisas macias. Ele gosta de fazer carinho em coisas macias, independente do que for. E o grande sonho do Lenny é ter uma casa, ter um lugar para viver, onde ele vai poder cuidar de coelhos. Por que coelhos? Porque os coelhos, eles são maiores que os ratos. E aí, como ele é muito assim, sem noção, um pouquinho, os ratos ele acaba apertando e os ratos morrem muito facilmente na mão dele. Porque ele faz carinho e esmaga com a mão. E aí ele só quer ter coelhos para poder... Porque ele fala uma hora, ele fala assim: Jorge, deixa eu cuidar de coelhos, coelhos não são tão pequenos. E é isso. O Lenny é para compor ele a gente fez vários trabalhos, o Kiko é um super diretor sensacional, a gente passou por vários exercícios para ir para todos os viés possíveis dele, assim, fazer só crianção, fazer só o louco, fazer só tudo para chegar no que as pessoas, quando assistem o espetáculo, realmente entenderem aonde a gente chegou. E é muito bacana a resposta que a gente tem tido. As pessoas ficam muito emocionadas com a história do Jorge e do Lenny. E é uma amizade como não existe mais hoje em dia, de um cuidar do outro sempre, o tempo inteiro. E hoje no mundo, eu sempre falo isso, num mundo completamente onde as pessoas só pensam no seu umbigo, todo mundo só está querendo saber de si mesmo, 2 caras que são só amigos e amizade mesmo, conseguem transmitir amor, amizade e compaixão dessa forma que Jorge e Lenny conseguem fazer nessa peça sobre ratos e homens. Então é muito importante hoje trazer nesse momento nosso mundial de refugiados nascidos. Tem muita gente perdida no mundo sozinha. E de repente o amor é o que ganha. É por isso que a gente quer fazer essa peça e contar essa história. É isso. Bom, meu nome é Ricardo Monastero, eu faço Jorge no espetáculo sobre ratos e homens, que está em cartaz aqui na FAP. E falar do Jorge é um pouco falar da possibilidade de realização. O Jorge é parceiro e complemento do Lenny na história. E a figura do Lenny é a figura que permite o sonho, o que instiga o sonho, o que fala, é possível sonhar com um lugar melhor do que esse que a gente vive. E é aí que entra a fundamental parceria deles. O Jorge é um cara responsável por dizer para o Lenny como isso é possível. Então eles se completam da seguinte maneira: o Jorge seria incapaz de sonhar. Então ele só sonha porque o Lenny faz isso possível. E o Lenny só consegue sonhar de fato e achar que isso pode virar realidade porque o Jorge fala para ele: não, a gente vai fazer assim, a gente vai programar, a gente vai juntar uma grana, a gente vai comprar isso, vai fazer aquilo. Então essa complementaridade é fundamental para a realização de qualquer sonho. Então fazer sobre ratos e homens é falar da questão
de precisar de alguém para realizar algo, que seja um sonho ou seja um plano. Então, quando a gente entra em cena para contar essa história, a gente fala de amizade, fala da possibilidade de sonhar com uma vida melhor. Esse texto na verdade eu não lembrava dele. Quando eu fui convidado pelo Ricardo Manastero me convidou para fazer a direção. Ele e o Ando tinham uma ideia desse projeto há muitos anos, e aí um dia ele me ligou, me chamou para dirigir, e eu lembrava vagamente do Ratos e Homens, e aí quando eu fui olhar o texto, eu lembrei que eu tinha lido na adolescência, e aí nesse momento eu lembrei o quanto tinha me marcado. E conversando com as pessoas à minha volta, eu percebi o quanto esse romance, a história do romance, o filme, a peça que está em cartaz agora na Broadway, marcou as pessoas com quem eu falava. E aí nesse momento, descobri uma coisa interessantíssima, que na verdade Ratos e Homens, sobre Ratos e Homens, é uma grande história. É uma história que sobrevive à época. Ela uma comparação que eu gosto de fazer, é como se fosse uma espécie de Dom Quixote, né? Quem é capaz de ler Dom Quixote sem perceber já na primeira página que é amigo íntimo daqueles dois? E com Ratos e Homens, sobre Ratos e Homens acontece a mesma coisa. A gente começa a peça e percebe que conhecíamos aqueles personagens de lugares que a gente não sabia. Esse lugar não é legal, eu não gosto daqui. Eu também não gosto desse lugar, mas a gente tem que ficar aqui. A gente tem que juntar essa grana. Estamos duas. Bota essas flores de caçada na sombra, ué. Olá, eu sou Luiz Serra. Casualmente estou aqui na peça sobre Ratos e Homens fazendo o Candy. O Candy é o personagem mais idoso da peça, que tem um cachorro tão idoso quanto ele, talvez, e que não anda, não late, não come, e cria uma certa dificuldade para o Candy, que gosta muito, tem amizade pelo cão, tem amor pelo cão, né? É um companheiro dele. Mas a peça é uma peça muito bonita, né? Ela fala sobre a solidariedade e a dificuldade do ser humano. Ela está, digamos assim, localizada nos Estados Unidos, na época da depressão, né? Logo depois de 29 e tal, e a preocupação e a dificuldade dos homens em poder trabalhar e poder se sustentar a partir dessa tal crise, né? Não havia capital, não havia trabalho, e as pessoas tinham que ficar procurando empregos pelas estradas e aceitando o que desse, o que aparecesse, né? E a peça leva a essa digamos assim, essa reflexão sobre o que o homem pode fazer numa situação dessa, em sociedade, né? Sem passar um por cima do outro, sem magoar o outro. Então é uma peça que fala sobre isso, né? A dificuldade da existencial e a facilidade que a solidariedade oferece nessa dificuldade. Então, por isso que a plateia gosta, porque ao mesmo tempo que os personagens sofrem, ao mesmo tempo eles são solidários para sair desse sofrimento. E isso empolga a plateia, né? Além do que, nós temos um elenco que eu também não conhecia, um elenco jovem, né? Eu não faço parte dessa juventude, mas tenho experiência bastante para poder fazer. E aceitei fazer de olhos fechados. Eu tinha certeza que a beleza da peça ia levar o nosso espetáculo a uma boa qualidade. E eu não conhecia o elenco, não conhecia ninguém. E estou absolutamente grato por ter aceitado o elenco coeso, amigo, que trabalha junto, que se comunica, que se dedica inteiramente ao trabalho. Fiquei muito feliz. Estou muito orgulhoso de ter sido escolhido por eles para fazer parte do trabalho. Olá, eu sou Luciano Schwab, interpreto no espetáculo sobre Ratos e Homens o personagem Carlson. E é um personagem que é um dos funcionários dessa fazenda, um dos homens que trabalham nessa fazenda. É um homem rústico, também assim como todos esses
todos esses personagens, enfim, esses homens. E ele tem uma ação muito clara nessa peça, que é de suscitar, de levantar a questão do que é velho, do que não serve mais por algum motivo, merece ser descartado em prol de algo novo, né, para se substituir por algo novo, né? E no caso do espetáculo ali, eu não vou falar agora para não ser um spoiler do que seria essa ação que ele levanta, mas me fez pensar um pouco, sim, nessa questão do apego, né, daquilo que a gente possa achar na vida real, né, hoje em dia, ou enfim, achar que é algo que não deva ser feito assim, não deva ser visto assim, que a gente tem um apego ou por uma pessoa ou por um animal, enfim. Mas até que ponto, se ele não tiver já mais em condições de ter uma vida saudável ou uma rotina saudável, até que ponto a gente também não pode ser prático e pensar dessa forma. Eu confesso que é algo que me fez pensar um pouco, sim. Boa tarde, eu sou o Tom Nunes, faço o personagem Crux na peça. No meu ponto de vista, posso estar errado, mas a peça, ela incomoda porque a sua cena final é muito forte, né? O resultado de uma amizade de longa data, de um amor que é praticamente improvável, mas que existe entre duas pessoas, um amor de dois homens que são amigos, obriga que um deles, né, dessas duas pessoas, acabe resolvendo o que seria um problema. Então a solução desse problema, na visão da sociedade, é muito forte, é muito chocante. Então por isso que ela acaba sendo banida, porque as pessoas não entendem o porquê que ele fez isso. Apenas vê a morte pela morte, mas a morte teve um porquê. Então, na minha opinião, esse seja o motivo no qual ela foi proibida. E já o porquê que as pessoas, porquê que ela se tornou uma leitura obrigatória? Porque ela obriga você a revisitar um lugar que naquele tempo já era muito esquecido, e hoje ainda mais. Hoje as pessoas, para enxergar que não moram sozinhas, teve que ser cortado o WhatsApp, porque você nem percebe que você mora com uma outra pessoa, né? Nos dias de hoje. E lá atrás também já tinha isso. Não tinha tecnologia, mas você... Por que você tem que ler? Porque você é obrigado a se visitar, ver o seu lado humano, ver o quanto é importante você ter alguém para conversar, como é importante você fazer parte da vida de uma outra pessoa. Então, eu acho que isso faz com que você trabalhe o seu lado humano, né? A peça tem essa questão, né? Esse romance é muito bonito, ele é muito forte. É muito forte, né? E a nossa peça ainda foi cortada, foi bem enxugada, né? Mas tem muitas coisas boas ali, que estão ali, que as pessoas, quando vê, falam: poxa, isso existe dentro de mim. E você tem que ver um trabalho desse, de 1h40, para saber que você tem todas essas qualidades dentro de você. Então visite-se, é um botãozinho, visite-se. Oi, tudo bem? Eu sou o Gustavo Vaz e eu faço o Slim no espetáculo sobre ratos e homens. Eu acho que cada texto teatral, dependendo da época em que ele é feito, que ele é montado, ele se comunica de alguma forma com o público, e algum aspecto diferente em cada época acaba saltando mais e fica mais para a plateia, né? Eu acho que nesse momento que a gente vive aqui no Brasil, acho que a peça ela fala sobre o diálogo e sobre a falta de diálogo, né? Se a gente fizer um paralelo com o que a gente está vivendo, assim, a falta de capacidade de conversar das pessoas para tentar resolver problemas, ou para resolver problemas juntos, ou para viver em sociedade, ou viver juntos, assim, eu acho que é uma das grandes questões que a gente vive hoje no Brasil, e eu acho que o espetáculo fala muito disso, assim, de como é importante você conseguir conversar, você ouvir, você se abrir, você ser frágil às vezes, você dar a mão e você abraçar, e quando isso não acontece, que também está presente no espetáculo, acho que a gente também consegue perceber a partir do texto para que lugar a gente caminha. Então acho que nesse momento, se você fizer essa pergunta daqui a um mês ou daqui a um ano, eu talvez responda outra coisa, mas acho que agora essa peça fala sobre a importância do diálogo, da existência do diálogo, e também a problemática que existe na falta dele.
saco cheio disso. Se você não consegue cuidar da porra da sua mulher, quer que eu faça o quê? Me deixa em paz. Só tô dizendo que eu não fiz por mal. Eu pensei que você pudesse ter visto ela, né? Até que não disse pra ela ficar no raio da casa, que é onde ela devia estar. Hein? Deixa ela ficar batendo perna por aí, daqui a pouco você vai ver o que é bom. Ah, fica fora dessa você também, vai. A não ser que você queira ir lá pra fora, olha aqui, ó. Ah, falou, seu merdinha. Quis assustar o Slim, ele que te assustou. Te mete comigo que eu arranco com essa sua cabeça, ô luvinha de vaselina. Olá, eu sou o Cássio. Meu personagem no espetáculo sobre ratos de homens é o Curly e o patrão. O Curly é um cara ressabiado com a vida, uma figura que parece que começa comendo a fruta pela casca. Então, uma figura... E frutas como abacaxi, por exemplo, não se come a casca, ele come primeiro a casca. Esse espetáculo é muito lindo. A cada leitura que a gente fazia, a gente descobria novas camadas. E é muito importante a gente falar das questões que o texto levanta, né? Misoginia, sexismo, racismo, enfim, são temas muito atuais desde 1939. Está sendo incrível, enriquecedor. Você tem casa, você tem marido, a gente não quer ter problema com Eu você. tenho casa, eu tenho marido, mas ele nunca tá lá. Eu não tenho ninguém pra conversar, eu não tenho ninguém pra ficar comigo. Nessa fazenda não tem uma mulher, eu não posso ir até a cidade. E o Curly não me leva mais pra baile nenhum. Bom, eu sou Natália Rodrigues, eu faço a May. Ela é a única mulher do espetáculo. Esse convite chegou pra mim através do produtor e do Ricardo Monastero. Eu não pensei duas vezes na hora que me chamaram, eu nem tinha lido o texto ainda, eu aceitei na hora. Só pelo fato de poder estar trabalhando com essas feras e poder estar dentro desse projeto, que é um projeto de muitos anos, do Ricardo e do Ando, e que são grandes amigos, e é muito prazeroso eu poder trabalhar com essa turma de meninos e ser a única mulher do elenco. Tem que ser um pouco macho para trabalhar com tanto homem e lidar com essa masculinidade, né? Então, mas eu acho que eu tenho um pouco essa pegada, essa personalidade, e a gente se dá super bem. Eu sou muito feliz aqui, muito agradecida. A May, ela é uma mulher que tira o sonho de todos os outros personagens. Ela é uma mulher forte, que tem sonho, é uma menina e que por cargas da água da vida ela não teve a oportunidade que ela sonhou. E aí ela resolve buscar essa oportunidade e acaba tudo numa grande tragédia. É isso. Continua, Jorge. Fala da casa, fala do jardim, fala dos coelhos nas gaiolas, da lareira. Continua, Jorge, continua.